Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico online. Seja bem-vinda a mais esse momento em que nós juntos tentamos extrair do texto sagrado da palavra de Deus preciosos ensinamentos para aplicações práticas nas nossas vidas. Meu desejo da Igreja do Coração, é que cada um que esteja acompanhando agora este estudo, esta leitura da palavra, essa reflexão, né, a leitura, possa desfrutar de edificação, possa aprender um pouco para aplicar em sua própria vida. Nós estamos nesta série de reflexões e de estudos no texto sagrado, durante estas quintas-feiras, separando porções da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. E estamos aprendendo ali com o testemunho dos primeiros cristãos, como eles viveram, como eles se comportaram e, principalmente, além do contexto histórico que estamos aprendendo, lendo o texto sagrado diretamente na fonte, nós estamos também extraindo princípios doutrinários. A doutrina apostólica vem dos ensinamentos da vida e das pregações dos apóstolos. Obviamente que eles estavam obedecendo o chamado do Mestre Jesus. Jesus os chamou, os comissionou e deu a cada um deles a responsabilidade de levar o evangelho a toda criatura, e assim eles o fizeram. Puderam ali compartilhar do amor de Deus no primeiro século, e isso chegou até nós hoje. Por isso que é tão importante nós compreendermos como foi a vivência, a experiência, as dificuldades e a história dos apóstolos. Não só dos apóstolos, como também dos nossos irmãos que viveram ali logo na primeira geração de cristãos, que o nosso Senhor Jesus ensinou, que o nosso Senhor Jesus ministrou diretamente. Nós já estamos caminhando há algum tempo, então se você acessa pela primeira vez hoje, você pode terminar este estudo e começar a assistir capítulo por capítulo dessa nossa série. São mais de 30 capítulos desta série de Atos dos Apóstolos. Nós começamos lá no capítulo 1, e já estamos agora no capítulo 23, caminhando para entrar no 23, e você é muito bem-vindo a aprender conosco. Vamos ler então o texto sagrado e depois a gente vai fazer os nossos comentários do texto sagrado. Nós entramos na semana passada, Paulo, ele havia chegado a Jerusalém e estava preso. Aqui nós temos uma estrutura estatal que normatiza as dinâmicas ligadas ao controle que Roma tinha sobre o povo, e a estrutura religiosa, que é um outro grupo político de doutores da lei, chamados de Sinédrio, que também controlava a estrutura meio que político-religiosa. E esses dois grupos, o Sinédrio se submetia à estrutura estatal romana, mas, ao mesmo tempo, eles tinham ali uma certa cumplicidade uns com os erros e com os problemas dos outros, né? Aqui Paulo está preso, né? O capitão percebe que Paulo é cidadão romano, e aí o comandante percebe que Paulo não poderia ser punido sem julgamento, porque isso era contrário à lei, né? Pro cidadão romano, ele não poderia ser tratado como Paulo estava sendo tratado, e aí ele fica temeroso, preocupado, e foi assim que nós terminamos o nosso último estudo. Agora, a partir do versículo 30 do capítulo 22, nós vamos juntos caminhar aí. Acompanhe na sua tela. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência, até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca.
Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou a ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e os retirasse à força no meio deles. Levando-o para a fortaleza, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, olha só, Paulo vem aqui, como nós vimos na semana passada, Paulo foi preso e ele estava indo ser punido até que ele invocou a sua cidadania romana. O comandante apresenta Paulo solta Paulo, liberta Paulo e leva Paulo para o sinédrio, para Paulo ser julgado pelos religiosos da lei, para saber o que é que Paulo falou e tudo e tal. E aqui Paulo ele se apresenta aos sacerdotes, ao sinédrio. O que é o sinédrio? O sinédrio ele é composto por aqueles homens político-religiosos. Eles eram religiosos porque eles eram estudantes da Escritura, eles eram estudantes da Torá, dos profetas, da lei, e eles eram políticos porque eles também criavam estruturas de ordenamento jurídico para serem seguidos pelo povo judeu. Então, Paulo se coloca diante destes homens que eram uma espécie de professores, doutores, acadêmicos, políticos, sacerdotes. Todas essas coisas eram reunidas num só grupo, o sinédrio. E o sinédrio era que produzia uma espécie de cultura sociopolítica, era quem trazia a interpretação da lei, era quem trazia ali eles eram chamados de intérpretes da lei. Então, esses homens religiosos, sendo os mesmos homens que haviam mancomunado contra Jesus anteriormente, porque o sinédrio havia feito isso com Jesus, o sinédrio havia perseguido Pedro, o sinédrio havia perseguido Tiago, agora o sinédrio está a perseguir Paulo, né? Paulo se coloca diante deles e Paulo discursa. Ao discursar, Paulo fala de uma forma muito clara sobre ele estar cumprindo o papel dele diante de Deus. E ele é punido por isso. O sumo sacerdote, que era um homem mau, era um homem, como muitos religiosos hoje, né, tem uma alma feia, um coração ruim, né, mas porque está no seu poder político, religioso, acaba emanando algum tipo de influência, como esses aqui. E esse sumo sacerdote, né, ele manda ferir a boca de Paulo, manda bater em Paulo. Quando bate em Paulo, Paulo reage imediatamente com uma frase muito impactante, né? Ele estava fazendo o que ele estava fazendo por amor a Deus. E aí o religioso manda punir ele por isso. E aí ele grita: Deus ferirá-te, parede branqueada. Né? O que Paulo está dizendo com isso? Paulo está dizendo que debaixo daquela capa de religioso,
debaixo daquela estrutura religiosa, que havia aquela imagem com Photoshop muito bonito, havia uma alma muito feia, havia uma alma muito imunda, havia uma alma que não era submissa a Deus, né? Como de fato era assim. Os religiosos, por vezes, eles se escondem atrás de uma capa de perfeição para que o julgamento dos olhos das pessoas imaginem que eles são perfeitos. Mas por baixo daquela capa há ossos podres. O que Paulo está falando aqui? Ele está fazendo alusão a quando Jesus confrontou os religiosos, dizendo que eles eram sepulcros caiados. Sepulcros caiados, eram túmulos muito bem pintados de branco por fora, mas por dentro eram ossos podres. Paulo faz a mesma coisa. Deus ferirá a ti parede branqueada. Há o costume de pintar os túmulos de branco, né? E aí fazer uma espécie de maquiagem para o que tem dentro do túmulo. Ossos podres. Paulo está chamando ele de um hipócrita, Paulo está questionando, Paulo está batendo de frente com ele. Mas Paulo também é advertido. Paulo também é advertido porque ele estava ali quebrando o ordenamento jurídico, que o que ele fez não poderia ser feito. Inclusive no versículo 4, ele é questionado, né? Você ousa insultar o sumo sacerdote, né? E Paulo se desculpa, ele se retrata e diz: irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de autoridade do seu povo. E aí Paulo meio que se retrata e tal. Mas Paulo faz um negócio aqui muito interessante para sair dessa situação. E aí cabe a nós aprender também com a astúcia, com a inteligência. É a prudência da serpente paulina, né? Paulo era muito astuto, ele era muito inteligente. Paulo não está ali para dar sequência àquelas doutrinas que haviam sido criadas por saduceus ou fariseus. Paulo estava ali em nome de Jesus, Jesus o Nazareno, Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Mas quando Paulo olha para aquele povo, Paulo vê dois grupos, saduceus e fariseus. E Paulo sabia que os fariseus, eles acreditavam em ressurreição dos mortos e que os saduceus não acreditavam. Que se Paulo usasse o argumento de que ele estava sendo acusado porque fora preso por ensinar a ressurreição dos mortos, era o que ele estava fazendo mesmo, só que ele estava ensinando a ressurreição de Jesus, né? Ele estava ensinando Cristo ressuscitado, ele estava ensinando o poder da ressurreição de Jesus. E aí Paulo usa esse argumento. Eu fui preso porque acredito na ressurreição dos mortos. Paulo sabia que os fariseus iriam ali, ele iria captar a benevolência dos fariseus. E os fariseus, de fato, defenderam Paulo aqui no texto, né? Eles defenderam Paulo e eles acabam entrando em uma grande contenda, fariseus contra saduceus, como era de costume. Como era de costume no contexto religioso, e é de costume no contexto religioso hoje também, às vezes isso, entraram em grande contenda, ou a autoridade estatal romana pega Paulo e retira Paulo dali, porque ele poderia ter sido até assassinado, poderia ter sido até despedaçado. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 11, né? Depois que acontece toda essa balbúrdia, todo esse problema, no versículo 11, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. O que acontece aqui é que o próprio Senhor Jesus, ele se coloca ao lado de Paulo. Mais uma vez, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, encoraja Paulo. Diz para que Paulo testemunhasse a respeito dele, não só em Jerusalém, como também que esse testemunho fosse dado ali em Roma. Jesus está com Paulo, Jesus está mais uma vez. A gente às vezes não percebe esses momentos, né? Jesus apareceu a Paulo no capítulo 9, no caminho de Damasco, mas agora Jesus se coloca ao lado de Paulo, encorajando Paulo mais uma vez. E Paulo estava com Jesus, vivia com Jesus, foi liberto por Jesus e foi conduzido por Jesus, assim como qualquer um de nós cristãos, também somos chamados a viver com Jesus, ser libertos por Jesus, caminhar com Jesus, andar com Jesus e ser guiado por Jesus.
Constantemente Jesus está ao nosso redor, buscando nos guiar, nos dirigir, nos instruir na sua lei, na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, eu e você podemos contar com esse encorajamento que Paulo contou, e Paulo estava em meio a muitas tribulações. Logo que acontece isso aqui, logo depois ocorre uma conspiração para matar Paulo. E a gente vai continuar aí no texto a partir do versículo 12, né? No versículo 12 ocorre aí uma conspiração para assassinar Paulo. Na manhã seguinte, prossigamos, leamos juntos. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhes dizer. Assim, ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Então aqui, homens que estavam ali naquele tumulto, que estavam revoltados com Paulo. E olha para você ver como é que a religião ela pode esconder almas feias, né? Eu chamo de almas feias, pessoas horríveis, pessoas malvadas, pessoas perversas. 40 homens fizeram um pacto entre si, inclusive compactuando isso, selando isso aí com uma espécie de jejum, né? Não iam comer nada enquanto não matasse Paulo. Vê se você pode. Percebe como que a religião ela pode ser distorcida e ela pode ser aplicada de forma errônea, aplicada de forma perversa, sobre o olhar perverso. É por isso que nós não podemos, nós não podemos olhar para a Bíblia e ressignificar a Bíblia, alterar o contexto bíblico e tentar dizer do nosso jeito. Não, nós não podemos. Por que nós não podemos? Porque senão faremos isso de acordo com a nossa inclinação do nosso coração. Aqui esses homens estavam com a inclinação perversa do próprio coração, e eles estavam querendo matar a Paulo. Eles já haviam matado a Jesus, eles já haviam matado Tiago, eles já haviam feito maldades com muitos dos apóstolos, e agora eles querem matar a Paulo. Eles fazem uma emboscada, eles mentem, eles chamam a Paulo e com a desculpa de que eles iriam saber coisas mais exatas sobre o problema de Paulo, e aí eles iriam matar. Ia ter ali um linchamento público, Paulo iria ser linchado. Mas aí o sobrinho de Paulo descobre, vai até a prisão, visita Paulo, revela o plano. Paulo orienta que o centurião levasse até o comandante fica sabendo. Aqui o que nós sabemos é que há uma providência divina através da vida deste jovem que vai até Paulo. Continuando na leitura, no versículo 23, Paulo, ele ali é transferido para Cesareia agora. Essa foi a estratégia que esse comandante usou. Então, ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros a fim de irem a Cesareia esta noite, às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix.
O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei. Pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Né? Os soldados, versículo 31, os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Nós estamos caminhando agora para um julgamento, né? Paulo vai ser julgado. Aqui o que acontece aqui nesse momento é que Paulo ele é colocado aquele centurião, aquele governador, aquele comandante, perdão, ele encaminha para o governador Félix o problema porque ia acabar tendo ali um tumulto, Paulo ia ser assassinado. Paulo, como cidadão romano, não poderia ter, não ter seu legítimo direito de defesa respeitado, ele teria direito a ampla defesa, coisa que outros grupos de seres humanos na época não tinha, né? Porque havia as diferenças ali de castas, vamos dizer assim. O cidadão romano era um cidadão de primeira classe, Paulo havia de ser tratado assim, apesar de que estava sendo acusado de crime. Então, o comandante Cláudio Lísias envia para o governador Félix uma cartinha explicando ali o problema que aconteceu e pedindo que o governador tomasse uma providência. O governador pede também que seja enviado ao governador a acusação contra Paulo. Percebam que nós vivemos num sistema em que nós temos um sistema tripartite, né? Nós temos judiciário, legislativo e executivo. Então, nossos governantes, eles cada um tem o seu lugar. Aqui nós não estamos falando de um sistema assim. Aqui nós estamos falando de um sistema em que o judiciário, o legislativo e o executivo, às vezes, estão representados na mesma pessoa. Né? É diferente do nosso sistema atual aqui no Brasil, que nós temos que ver claramente que o sistema judiciário é representado por um dos poderes da República, o sistema legislativo por outra e o sistema executivo, o executivo por outra. Aqui não. Aqui nós temos por vezes, os três poderes representados em um só. Se o governador bate o martelo e fala dá determinado decreto, esse decreto tem que ser cumprido regimentalmente, legalmente, como se fosse lei, está sendo executado porque é como se fosse executivo e também não poderia, é como se fosse a ordem de um juiz, né? Para a gente entender aqui. E aí Paulo vai ser julgado. Esse julgamento de Paulo agora é perante este cara chamado Félix. Né? A gente vai começar a leitura desse julgamento agora e possivelmente, dando tempo nesse momento de estudo, a gente termina. Não dando tempo, a gente deixa para a próxima semana, porque nós temos um tempo certo aqui no nosso estudo de toda quinta-feira. Olha só o que acontece agora. O estudo de hoje está sendo bem mais histórico, né? Mas nós vamos extrair uns princípios aplicáveis à nossa vida também nele. 5 dias depois, o sumo sacerdote, capítulo 24, versículo 1. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir
apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que ele falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação. Por isso, de bom grado, faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando a multidão nas sinagogas, ou em qualquer outro lugar da cidade, nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho e que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei, no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar as ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti, apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar: que crime contra mim encontraram em mim, quando fui levado perante o sinédrio, a não ser que tenham sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusília, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Jesus Cristo. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Então aqui nós vemos uma ação tipicamente política. O político Félix, ele vai fazer o julgamento de Paulo ali, e ele ouve a acusação dos judeus. A acusação dos judeus era pífia, né? Paulo estava também como um judeu, ele se purificou, ele fez todas as coisas, ele levou as esmolas ao templo, então ele estava preparado para se defender, e ele assim se defendeu. Quando ele se defendeu, o versículo 22 diz assim: então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho. Aqui é uma informação muito importante. Félix já ouvira falar sobre Jesus. Os seguidores de Jesus, os nazarenos, essa seita dos nazarenos, eram conhecidos como o povo do caminho, né? Então ele já tinha ouvido falar, a mensagem do evangelho já tinha chegado até ele de alguma forma. Então ele dissuade aqueles judeus ali, libera aquele povo ali, prende Paulo, dá certa liberdade, dá certa regalia para Paulo, mantém Paulo 2 anos preso.
por causa das acusações dos judeus, mas ele espera também obter de Paulo não só conhecimento, como também obter de Paulo certo dinheiro, né? Como bom político corrupto que é, estava esperando receber também dinheiro, que Paulo oferecesse a ele dinheiro, porque Paulo era cidadão romano. Um título de cidadão romano era caríssimo, poucos conseguiam comprar, né? Você tinha o direito de ser cidadão romano comprando o título de cidadão romano ou mesmo nascendo e herdando do seu pai. E Paulo era cidadão romano, mas Félix mantém Paulo aqui, e tem um momento em que Félix conversa com Paulo, no versículo 25, quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta. Félix teve medo. Nós vamos encerrar essa nossa leitura aqui hoje, nesse versículo 27, vamos continuar na semana que vem, mas eu quero chamar a sua atenção para este medo que Félix teve aqui do juízo vindouro. É o medo que muitas pessoas têm, porque não têm um compromisso com Jesus e não sabem que Jesus é aquele que os conduzirá à eternidade em pastos verdejantes e águas tranquilas. Será que você que está acompanhando agora, você que está nos ouviu pacientemente essa leitura, essa reflexão, também tem medo, também tem temor, também fica igual Félix ficou? Não quero ouvir sobre isso porque há um temor e um medo de que a realidade a ser encontrada no futuro é uma realidade terrível, distante de Deus. Nós, como cristãos, não precisamos encarar esse momento com medo. Por quê? Porque sabemos que o nosso Deus nos guiará a pastos verdejantes, a águas tranquilas, sempre, em toda situação. E isso inclui também entrarmos pela porta estreita e caminharmos com Jesus. Paulo explica claramente para Félix que haveria de ter uma necessidade de compreensão disso. Você compreende isso? Se você tem medo do seu futuro, se você tem medo do que pode acontecer, talvez exista aí em você uma dificuldade ou existe uma ausência da presença do Espírito de Deus, de Jesus e daquele que vai conduzir a você a pastos verdejantes e águas tranquilas. Então, não tenha medo. Entregue-se a Jesus. Permita que Jesus esteja ao seu lado, do mesmo jeito que estava ao lado do Paulo. Permita que Jesus leve você a outros patamares espirituais na sua vida. Na semana que vem, aqui nós acabamos vendo a transferência, né? Passados 2 anos, Félix foi sucedido, mas Félix mantém Paulo preso para agradar os judeus. Na semana que vem a gente vai continuar sobre isso. Mas peço a você que está aqui, ouvindo pacientemente essa nossa reflexão juntos, que tome uma decisão por Jesus, que se entregue a Jesus, que comece a seguir Jesus e que não guarde no seu coração um medo de encarar aquilo que vem pela frente. Não tenha medo da eternidade, não tenha medo das consequências, porque quando você está com Jesus, as consequências são as melhores. A paz de Deus que excede o entendimento toma conta do nosso coração. Então, se eu puder encorajar você a tomar uma decisão por Jesus, eu faço isso agora. Tome uma decisão por Jesus, entregue-se a Jesus, não tenha medo. Pois bem, nós vamos orar. E nessa oração, eu vou incluir também essa sua decisão. E nessa oração eu vou incluir também esse seu aproximar-se de Jesus. Esse seu aproximar-se de Deus através de Jesus. Então, receba Jesus na sua vida, entregue-se a Ele. Antes dessa oração, quero te convidar, se você está na Grande Belo Horizonte, a estar conosco aqui, na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, Belo Horizonte. É bem próximo ao Museu da PUC. Venha participar conosco aqui, em loco, todo domingo às 18 horas. Toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos esse momento juntos aqui virtualmente. Todo domingo, 9 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. É um momento em que nós também juntos, virtualmente, podemos nos encontrar. Mas você que está em Belo Horizonte pode vir até o nosso templo e nós podemos nos reunir e nós podemos adorar ao Senhor juntos. Nós podemos ministrar uns aos outros. Então venha. Se você quiser oração, envie-nos um e-mail contando os motivos específicos de oração. Ore por mim, @igrejadocoração.com. E se você quiser contribuir financeiramente com esta obra, pastor, eu quero contribuir, eu quero ajudar esta obra, quero entregar meu dízimo, minha oferta.
Eu gostaria que a Igreja do Coração tivesse mais recursos para poder expandir. Ore por isso. Nós precisamos sim de recursos financeiros. É necessário para pagar o nosso aluguel que é caro, para expandir as nossas fronteiras. Honramos os nossos compromissos com os dízimos e com as ofertas. Está aí na sua tela a forma de você contribuir, o número da conta CNPJ da igreja. Nós temos também a possibilidade para você que está ouvindo apenas pelo Spotify, enviar um e-mail para financeiro@igrejadocoração.com, que nós enviaremos para você a forma como você pode nos ajudar, contribuir também financeiramente para esta obra. E agora nós vamos orar juntos pelas nossas famílias e orar também pela sua decisão. Diferente de Félix, você pode tomar uma decisão por Jesus e que o medo seja expulso da sua vida. Vamos orar juntos agora. Pai, em nome de Jesus, abençoe agora as nossas vidas, as nossas famílias, abençoe agora as nossas casas, visita os nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, tios, primos. A nossa família está nas mãos do Senhor. Nos abençoe. Proteja-nos do mal, como o Senhor protegeu Paulo, como o Senhor foi com Paulo, presente com Paulo. Seja conosco também e quebrante-nos. Quebrante o nosso coração pelo poder do Teu Espírito Santo. Se porventura nós, Pai, aqui refletindo sobre essa palavra, sentimos o toque do Teu Espírito Santo e alguém do outro lado da tela se comprometeu com Jesus e disse: eu quero esse Jesus, eu quero ter esse Jesus na minha vida, presente na minha vida como foi presente na vida de Paulo, porque eu não quero mais o medo. Pai, em nome de Jesus, sela esta vida com o Teu Espírito Santo. Conduz esta vida na Tua presença, Pai. Abençoe-nos, que o amor de Deus, o Pai, comunhão e consolação do Teu Santo Espírito e graça de Jesus, seja sobre a vida de cada um que ouve agora e cada um de nós, Tua igreja, Teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você e com toda a sua família. Até o nosso próximo encontro.